Olá, meus queridos, vamos para a aula 3 da semana e a última aula da semana. Nós estamos fazendo os exercícios sobre as relações entre seno e cosseno e relação entre seno, cosseno e tangente. Vamos para a questão 4, que diz o seguinte: sabendo que seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa, com π sobre 2 menor que alfa e menor que π, isso quer dizer o quê? Que o alfa está no segundo quadrante, porque π sobre 2 é 90 e π é 180, então o ângulo entre 90 e 180 é segundo quadrante. E aí eu quero que você obtenha o valor de y. Quem é o valor de y é seno de alfa mais cosseno de alfa. Então primeiro nós vamos descobrir quem é o seno de alfa, quem é o cosseno de alfa, para posteriormente nós calcularmos a soma. Então vamos utilizar ainda a relação fundamental da trigonometria, que nós temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E aí eu vou substituir o seno ao quadrado de alfa por quem? Por menos 3 cosseno de alfa. Isso ao quadrado mais cosseno de alfa igual a 1. Resolvendo, menos 3 cosseno de alfa vai ser menos 3 ao quadrado é 9, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, 9 cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai dar 10 cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Isolando cosseno ao quadrado de alfa, nós temos cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre 10. E aí, como eu quero só o cosseno de alfa, eu jogo o expoente para o outro lado, que ele vai mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 10. Então, vai ser cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 1. É 1 sobre raiz de 10, não tem. Lembrando que quando nós temos raiz no denominador, nós temos que racionalizar. Então, cosseno de alfa é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 sobre raiz de 10, para eu poder racionalizar. Então, vai ficar cosseno de alfa é igual a mais ou menos 1 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 10. Embaixo eu tenho raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que no caso é 10. Ou então, você lembra que quando eu multiplico duas raízes iguais, o resultado é o radicando. Então, cosseno é mais ou menos raiz de 10 sobre 10. Aí eu tenho que lembrar o quê? Se o cosseno é positivo ou se o cosseno é negativo. E aí eu lembro que a questão me informou, o comando da questão me informou que alfa está entre 90 e 180. Então, alfa está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, o cosseno de alfa vai ser menos raiz de 10 sobre 10. Bom, agora nós encontramos o cosseno de alfa. Vamos encontrar o seno de alfa. E aí, o seno de alfa eu posso utilizar a relação fundamental da trigonometria, mas para a gente ser mais rápido, a gente pode usar a igualdade do comando. O comando diz que o seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa. E aí, como a gente já tem o cosseno de alfa, basta substituir. Então, seno de alfa é igual a menos 3 vezes cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Menos 10 raiz de 10 sobre 10. Então, seno de alfa é igual a menos com menos, fica mais 3 vezes raiz de 10 sobre 10. E aí, neste caso, eu não preciso me preocupar com o sinal do seno, porque quando eu joguei o sinal do cosseno, o sinal do seno ele já vai ser certinho. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo, ok, tranquilo. Mas ele não quer nem seno nem cosseno, ele quer saber o valor de y. E quem é o valor de y? É seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, y vai ser, quem é o seno de alfa? É 3 raiz de 10 sobre 10, menos, mais com menos vai dar menos, raiz de 10 sobre 10. Como os denominadores são iguais, eu vou conservar o denominador e vou fazer a operação com os numeradores. Então, eu tenho 3 raiz de 10 menos raiz de 10, eu vou ter 2 raiz de 10. E aí dá para mim simplificar por 2. Então, 2 raiz de 10 para 2 vai dar raiz de 10. E 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, o valor de y é quem? É raiz de 10 sobre 5. E aí, com isso, nós finalizamos a primeira aula. Primeira questão da aula. Vamos para a segunda. Questão 5 diz que alfa pertence a 3π sobre 2 a 2π. Então, observe que alfa pertence ao quarto quadrante. 3π sobre 2 é 270.
e 2π é 360, então entre 270 e 360 é o quarto quadrante. E ele diz que o cosseno de alfa é igual a quem? A 0,2. E aí ele pede o valor da tangente de alfa. Aí você lembra o quê? A relação entre seno, cosseno e tangente. A tangente de alfa vai ser quem? Vai ser o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para mim encontrar a tangente eu preciso do valor do seno e do cosseno. O valor do cosseno eu já tenho. E aí eu vou achar o valor do seno pela relação fundamental da trigonometria. E aí, após encontrar o valor do seno, é que eu vou encontrar o valor da tangente, ok? Então, primeiro nós vamos encontrar o seno pela relação fundamental da trigonometria, é que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 0,2 ao quadrado igual a 1. Bom, eu não gosto de trabalhar com número decimal, eu vou trabalhar com fração. Então, eu vou transformar o 0,2 em fração. E aí você lembra, 0,2 em fração é 2 sobre 10. E aí, simplificando por 2, 2 para 2 vai dar 1, 10 para 2 vai dar 5. Então, 0,2 vai ser 1 para 5. Então, ó, seno ao quadrado de alfa mais 1 sobre 5. Em vez de colocar 0,2, vai dar 1 sobre 5 ao quadrado igual a 1. Então, seno ao quadrado de alfa mais 1 sobre 5 ao quadrado é 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado 25, igual a 1. Isolando o seno ao quadrado de alfa, eu tenho seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1 sobre 25. Vou tirar o MMC só da parte direita da igualdade, então seno ao quadrado de alfa é igual a, o MMC é 25, 25 para 1 vai dar 25, vezes 1 vai dar 25. 25 para 25 vai dar 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser 25 menos 1, 24 sobre 25. Como eu quero o seno, então eu jogo o expoente para o outro lado como mais ou menos raiz. Então, o seno é mais ou menos a raiz de 24 sobre 25. E aí, a raiz de 24 não tem, eu fatorei a raiz de 24, então vai ser mais ou menos, raiz de 24 é quem? Fatorado. O 24 é 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Né? Eu poderia colocar 2 ao cubo vezes 3, mas aí você lembra que o índice é 2. E aí, para mim poder jogar o 2 para fora, eu tenho que ser, o expoente tem que ser igual ao índice. E aí embaixo eu resolvi, raiz de 25 é 5. Então, seno de alfa é mais ou menos, o que vai acontecer? Em cima vai ser, o 2 sai da raiz, e o outro 2 e o 3 fica dentro. Aí 2 vezes 3 vai dar 6. Então, raiz de 24 é 2 raiz de 6 sobre 5. E aí, como decidir o sinal? Se o seno é positivo ou se o seno é negativo, basta observar o quadrante. E aí você percebe que alfa está no quarto quadrante. E aí você lembra que no quarto quadrante o seno ele é negativo. Se ele é menor que zero, então ele é negativo. Então, o seno de alfa vai dar quem? Menos 2 raiz de 6 sobre 5. Bom, mas ele não quer o seno, ele quer a tangente. Então, nós vamos encontrar a tangente utilizando a relação entre tangente, seno e cosseno. Então, nós temos que tangente é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, tangente de alfa é igual a, quem é o seno de alfa? Menos 2 raiz de 6 sobre 5. Dividido pelo cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? 1 sobre 5. E aí você pega o primeiro, divisão de fração, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então o tangente de alfa vai ser menos 2 raiz de 6 sobre 5, vezes o inverso de 1 sobre 5 vai dar 5 sobre 1. E aí você vai cancelar o 5 com 5, e aí vai sobrar menos 2 raiz de 6 sobre 1, qualquer número dividido por 1, é ele mesmo. Então, a tangente de alfa vai ser menos 2 raiz de 6. E com isso nós concluímos a questão 5. Vamos para a questão 6, que é a questão da aula. Diz o seguinte, x pertence a π sobre 2 e π. E aí π sobre 2 é 90, π é 180. Então, x está no segundo quadrante. E aí a tangente de alfa é quem? É menos 4. E aí obtém o valor do seno e do cosseno. Então, nessa questão, ele fez um pouquinho diferente da questão 5. A questão 5 ele me deu o cosseno. Com o cosseno eu achava o seno e depois eu achava a tangente.
Nessa, ele já me deu a tangente. Então, com a tangente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a relação para mim colocar o seno em função do cosseno, e aí depois utilizo a relação fundamental. E aí eu encontro o seno, depois eu posso encontrar o cosseno. Então, vamos ver como é que fica na... Então, nós vamos utilizar, para encontrar o seno, primeiro vamos utilizar a relação entre tangente, seno e cosseno, que é quem? Tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, no lugar da tangente, nós vamos colocar o valor dela, que no caso é menos 4. Então, vai ser menos 4 é igual ao seno sobre o cosseno. Faz-se meios pelos extremos, então, menos 4 vezes cosseno vai ser menos 4 cosseno de x, igual a 1 vezes o seno, vai dar seno. Então, multiplica por menos 1, 4 cosseno de x é igual a menos seno cosseno de x. Vou isolar o cosseno de x é igual a menos seno de x sobre 4. Por que eu vou isolar o cosseno? Porque eu quero encontrar o seno. Se eu quisesse encontrar o seno, eu isolava o seno. Se eu quisesse encontrar o cosseno, eu isolava o seno, né? Então, nós vamos agora que nós temos o valor do cosseno é menos seno de x sobre 4, nós vamos agora utilizar a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais, quem é o cosseno ao quadrado de x? É menos seno de x sobre 4 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque na de cima eu tenho quem? Eu tenho duas incógnitas, que é o seno e o cosseno. Na de baixo eu vou passar a ter apenas uma variável, que no caso é o seno. Então, igual a 1. Então, vai ser seno ao quadrado de x mais menos seno de x sobre 4 vai dar seno ao quadrado de x, que é o quadrado de cima e o quadrado de baixo. O quadrado de 4 é 16, que é igual a 1. Agora eu vou tirar o MMC, vou tirar dos dois lados. Então, o MMC é 16. 16 para 1 é 16. 16 vezes seno ao quadrado vai ser 16 seno ao quadrado de x. Mais 16 para 16 é 1. 1 vezes seno ao quadrado de x vai dar seno ao quadrado de x. Igual a 16 para 1 é 16. Vezes 1 vai dar 16. E aí eu vou cancelar o MMC. Então eu vou ficar com, em cima, 16 seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x vai dar 17 seno ao quadrado de x igual a 16. Vou só repetir aqui em cima, 17 ao quadrado de x, 17 seno ao quadrado de x é igual a 16. Isolando o seno ao quadrado, vai ser seno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 17. Então, como eu quero o seno, eu vou jogar o expoente como mais ou menos a raiz. Então, vai ser seno de x é mais ou menos a raiz de 16 sobre 17, né? Então, vai ser mais ou menos, raiz de 16 é 4, sobre raiz de 17 não tem raiz, então fica mais ou menos 4 sobre raiz de 17. E aí você lembra que não pode ficar raiz no denominador, então você tem que racionalizar. Então, vai ser seno de x é igual a mais ou menos 4 sobre raiz de 17. Para racionalizar, você vai multiplicar raiz de 17 em cima, raiz de 17 embaixo. Então, vai ficar quem? Seno é igual a mais ou menos 4 vezes 17, vai ser 4 raiz de 17, dividido por raiz de 17 vezes raiz de 17 vai dar 17. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos decidir se o seno é positivo ou se o seno ele é negativo. Então, primeiro eu vou ter que observar em qual quadrante ele se encontra. E aí a questão diz que ele pertence a π sobre 2 até π, ou seja, 90 até 180, então é o segundo quadrante. E aí você deve lembrar que no segundo quadrante o seno ele é positivo. Então, se o seno é positivo, então o seno vai ser 4 raiz de 17 sobre 17. Bom, a letra A nós finalizamos, agora a gente vai finalizar a letra B. A gente vai para a letra B. A letra B ele quer o cosseno de x. Então, para você achar o cosseno de x, como você já tem seno de x, você pode utilizar a relação fundamental da trigonometria. Vai ser mais demorado, por quê? Porque a gente já tem, do item A, nós temos que cosseno é igual a menos seno de x sobre 4. Então, onde tiver seno de x, nós vamos colocar o valor que nós encontramos no slide anterior. Então, vai ser cosseno de x é igual a quem? A menos. Aí, quem é o seno de x? 4 raiz de 17 sobre 17. Isso tudo sobre 4.
Divisão de fração, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ser menos, que é o menos já dá a igualdade. A primeira é quem? É 4 raiz 17 sobre 17, vezes o inverso da segunda. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Aí vocês vão observar que o 4 vai cancelar com 4. Em cima vai sobrar quem? Raiz 17. Raiz 17 vezes 1 vai dar raiz 17. E embaixo vai sobrar 17. Então, e o sinal de menos na frente. Então, o cosseno vai ser menos. O 4 cancela com 4. Em cima vai ser raiz 17 vezes 1 vai ser raiz 17. E embaixo sobra o 17. Então, o cosseno é menos raiz 17 sobre 17. Com isso, nós finalizamos a letra B e nós finalizamos também a aula. Espero que vocês arrasem nos exercícios. Até a próxima semana. Tchau, fui e beijos.